A física quântica estava começando a tomar uma forma mais consistente com as várias descobertas que ocorreram nas primeiras décadas do século XX. Ao longo do nosso curso, nós vimos a luz sendo uma onda se comportando como partícula, o elétron sendo uma partícula se comportando como onda, vimos também o princípio da complementaridade, o princípio da incerteza, a equação de Schrödinger e, por fim, a função de onda sendo usada para determinar probabilidades. Muitas coisas incomodavam na física quântica, mas o que mais intrigavam os cientistas da época era a questão da mecânica quântica ser probabilística. Isso porque, na época, a física era puramente determinista. Vamos entender a diferença entre determinista e probabilística. Para isso, vamos usar o nosso esqueleto. Se eu pego o nosso esqueleto e empurro ele para a esquerda, a gente espera que ele caia para a esquerda. Essa certeza que a gente tem dentro da gente vem da física determinista. Porém, na mecânica quântica, não é assim que funciona. Se eu pego o meu esqueleto e coloco ele nessa posição, a gente já tem um problema. Não seria exatamente nessa posição. Pelo princípio da incerteza, a gente sabe que ele vai estar mais ou menos por aqui. Não temos a certeza 100% de sua posição. Outro problema é o nosso esqueleto não seria exatamente uma partícula. Seria uma onda-partícula, seria uma partícula quântica. Isso na nossa mecânica quântica. Até que eu interaja com ele, até o momento de eu empurrar ele, eu não posso assumir que ele nem é uma partícula e nem é uma onda. E agora é que vai aparecer o real problema. Por quê? Quando eu empurro, entre aspas, essa partícula, essa onda-partícula, certo? Essas incertezas na sua posição, na sua velocidade e até a incerteza do que realmente ele é em sua essência, que vem lá do princípio da complementaridade, pode gerar um resultado um tanto estranho. Por quê? Ao empurrar esse esqueleto para a esquerda, o que eu tenho não é a certeza de que ele vai cair para a esquerda, e sim que tem uma grande probabilidade de ele cair para a esquerda. Mas isso não significa que a probabilidade de ele cair para a direita seja zero. Então pode sim acontecer de eu empurrar o esqueleto para a esquerda e ele cair para a direita. Essa natureza probabilística da mecânica quântica é contraintuitiva. É como se você estivesse jogando futebol, chutasse a bola na direção certa para fazer o gol e terminasse fazendo um gol contra. Não existe uma explicação definitiva que satisfaça o nosso senso comum, mas na tentativa de explicar esse fenômeno, essa característica da mecânica quântica, vários cientistas propuseram interpretações da mecânica quântica. Dentre essas várias interpretações, algumas se destacam mais que as outras, são mais aceitas do que as outras. E dentre essas que são aceitas, a que mais se destaca ainda é conhecida como a interpretação de Copenhague. As diferentes interpretações da mecânica quântica, ela não vai trazer para a gente uma tradução do fenômeno quântico para o senso comum. Não é assim que vai funcionar. As interpretações da mecânica quântica, ela vai trazer para a gente um conjunto de regras a qual a gente vai utilizar como norte para entender o fenômeno. Isso significa que quando eu analiso um fenômeno quântico, eu vou ter que abdicar, eu vou ter que abandonar o meu senso comum de tem que cair para a direita, tem que cair para a esquerda. Eu vou abandonar esse senso comum e vou adotar essas regras da interpretação para nortear o entendimento daquele fenômeno. Já a interpretação de Copenhague, ela foi desenvolvida por dois físicos, Niels Bohr, aquele que propôs o princípio da complementaridade, e Heisenberg, aquele que propôs o princípio da incerteza. Juntos, eles trabalharam na Dinamarca, numa cidade chamada Copenhague. E, basicamente, a interpretação de Copenhague, ela se resume a um conjunto de 3 regras norteadoras para a interpretação do fenômeno. Vamos agora às 3 regras da interpretação de Copenhague. E a primeira regra é a seguinte: a forma probabilística da mecânica quântica está completa.
O que isso significa? O que essa regra quer dizer? Que por mais que a ciência possa avançar, por mais que descobertas sejam feitas, a mecânica quântica nunca vai deixar de ser probabilística. Sabe o que isso lembra? Isso lembra o princípio da incerteza de Heisenberg. Não é à toa que ele foi um dos físicos que participou da formulação da interpretação de Copenhague. A segunda regra da interpretação de Copenhague é conhecida como colapso da função de onda. O que isso significa? Ela vai afirmar que a partícula, antes de eu medir ela, antes de eu interagir com ela, antes de eu observar a partícula, ela está lá e eu não sei nada sobre ela. Nessas condições, a partícula vai ser descrita pela função de onda, ou seja, ela não tem uma posição definida. Somente quando eu interagir com ela, quando eu observá-la, aí a função de onda, que basicamente vai estar ali dando uma densidade de probabilidade, vai estar falando de probabilidade, somente no momento que eu interagir com ela, que a função de onda se desfaz, colapsando e dando um valor específico. Ou seja, não estou observando, a partícula está em qualquer lugar, mas quando eu observar, a função de onda colapsa e isso me dá um valor específico. E por fim, a terceira regra é conhecida como superposição quântica, que vai complementar a segunda. Já que eu não sei nada da partícula enquanto não estou observando, considerando que essa partícula tem uma certa posição que ela pode ocupar, ela pode estar ocupando diferentes posições, e se eu não sei nada sobre ela e ela é descrita por uma função de onda, eu preciso assumir que a partícula está ocupando todas as posições simultaneamente, na forma ali descrita pela função de onda. Ou seja, ela não está se movendo de um ponto para outro. Não é exatamente isso que está acontecendo. E sim, ela está em todos os pontos ao mesmo tempo. Dado essa ideia de que ela se encontra em todos os pontos ao mesmo tempo e a função de onda vai descrever a probabilidade de encontrar ela em uma determinada posição, somente quando eu observar a partícula, aí sim essa superposição é desfeita. Voltando na segunda regra, acontece o colapso da função de onda e aí eu passo assim a encontrar a partícula em uma posição específica. Embora a mecânica quântica seja probabilística, isso não significa que ela equivale a um jogo de azar. Vamos entender isso com um exemplo bem simples. Digamos que eu tenha um dado de 6 faces marcado de 1 a 6. E aí a gente vai fazer a seguinte aposta. Se cair de 1 a 5, eu ganho. E se cair o número 6, você ganha. Então a gente joga esse dado e cai o número 6. Parabéns, você ganhou. Então a gente vai fazer uma segunda jogada e eu jogo o dado de novo e cai o número 6 de novo. Eu poderia dizer que os deuses de Las Vegas estão ao seu favor. Porém, se a gente jogar esse dado 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, vai ficar evidente que a chance de eu ganhar é 5 vezes maior que a sua. E o que a gente aprende com isso? O que isso está relacionado com a física quântica? O que a gente entende com esse exemplo do dado é que uma coisa probabilística não quer dizer aleatória. A mecânica quântica, ela é probabilística e eu posso ter acesso a essa probabilidade, a probabilidade dos fenômenos acontecerem através da função de onda, como nós vimos na aula anterior. Se eu tenho a função de onda, eu descubro a probabilidade, eu descubro qual é a maior probabilidade, qual é a situação de maior probabilidade. É entre 1 e 5 ou é apostar só no 6? Qual é a situação de maior probabilidade? Eu consigo descobrir isso através da função de onda da mecânica quântica. A partir desse momento, eu posso simplesmente executar o experimento uma única vez e aquilo ali não me agradar, dar um resultado diferente daquilo que eu tinha apostado. Eu vi que a maior probabilidade dessa partícula aparecer é na minha direita. Só que quando eu faço o experimento, ele apareceu na minha esquerda. Um único evento
pode não gerar o resultado esperado. Só que se eu repetir o evento muitas e muitas e muitas vezes, a média ela converge para o resultado de maior probabilidade. A média indica qual é o resultado de maior probabilidade. De certa forma, a física determinista ela é mais confortável para a gente. Por quê? Quando eu faço ali as contas e tal, se as minhas contas estiverem certas sobre um determinado fenômeno, e esse fenômeno for determinista, isso significa que eu só preciso executar o experimento uma única vez. Por quê? O que o experimento vai executar vai ser exatamente o que eu encontrei nas minhas contas. Isso é a física determinista. Já a mecânica quântica, por ser probabilística, não vai funcionar dessa maneira. Mas isso não significa que ela não é útil. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você tenha um jogador de pôquer. Um jogador de pôquer, ele pode ser bom ou pode ser ruim. O que diferencia um jogador de pôquer bom de um jogador de pôquer ruim? Tem a questão ali do poker face, daquela coisa de blefar e tudo mais. Porém, o que vai predominar em um jogo de pôquer é a probabilidade. Como assim? Quando ele recebe suas cartas, ele pode receber cartas boas, ele pode receber cartas ruins. Se as cartas forem boas, ele tem uma maior chance de ganhar. E se as cartas forem ruins, ele vai ter uma menor chance de ganhar. Se a chance dele de ganhar for grande, ele vai acabar apostando um pouco mais. Mas se for pequena, ele não vai querer apostar um pouco mais e talvez ele aceite perder aquela partida, que é onde ele perde pouco, para tentar uma nova vez e ter a chance de pegar cartas com uma combinação melhor. O grande lance é que um bom jogador de pôquer, ele entende de probabilidade. Ele sabe quais são as combinações que vão dar maior chance de ganho e as combinações ali que não tem tanta chance de ganhar. E nessa questão de ele entender de probabilidade, o que prevalece para um jogador de pôquer é jogar muitas vezes. Porque jogando muitas vezes, tendo vários experimentos, entre aspas, o que vai acontecer? Aquele que se posiciona, que sabe jogar, se posiciona a favor da probabilidade, ele vai ter maior chance de vitória no final. Ou seja, ele vai ter um ganho maior no final. Ele não vai ganhar todas, mas no final, num grande conjunto de partidas, ele vai ganhar a maior parte. É assim que a probabilidade funciona, é assim que a mecânica quântica funciona. Não é porque ela é probabilística que significa que ela não tem utilidade. Ela tem utilidade, tanto assim na questão da probabilidade, mas eu estou falando que ela tem utilidade na ciência mesmo, ela tem utilidade prática, ela é utilizada na nossa tecnologia, nos nossos chips de computador, celular e etc. Por fim, a interpretação de Copenhague ela se resume nessas 3 regras. Primeiro, a mecânica quântica sempre será probabilística. Segundo, enquanto eu não fizer uma medida sobre a minha partícula, ela vai ser descrita por uma função de onda que tem todas as propriedades, todas as informações sobre essa partícula. Somente no momento da medida, a função de onda colapsa, dando uma única resposta. E por último, a terceira regra é que antes da medida, já que ela é descrita por uma função de onda, eu não posso assumir que a minha partícula está ocupando um valor específico, está ocupando uma posição específica. Eu vou ter que assumir que ela está ocupando todas as posições ao mesmo tempo, porque só quando a função de onda colapsa que eu tenho exatamente uma posição. Ou seja, isso é o princípio da superposição. Essas 3 características reunidas, enfatizando a característica probabilística da mecânica quântica, não agradou todo mundo, toda a comunidade científica, especialmente Albert Einstein, que ele estava desconfortável com a ideia de que o mundo fosse descrito por probabilidades, porque se as partículas são descritas por probabilidade, nós somos feitos por essas partículas, então o universo seria, de uma certa maneira, probabilístico. Então Einstein ele tem a sua famosa frase que diz o seguinte: Deus não joga dados, para enfatizar a ideia de que Deus é determinista, ele não trabalha com probabilidade. Para responder Albert Einstein, Niels Bohr falou uma frase que dizia mais ou menos assim: pare de dizer o que Deus deve ou não fazer.
O que ele quer dizer com essa frase? Que, de certa maneira, se Deus joga ou não dados, se Deus existe ou não, não compete ao ser humano ou à ciência dizer. A ciência estuda o que tem aqui. E se Deus trabalha com probabilidade ou se Deus é determinista, não compete a Albert Einstein dizer. Foi isso que Niels Bohr quis dizer quando respondeu a Albert Einstein. Nesse momento, a comunidade científica estava dividida, estava tendo um embate entre os cientistas, estava tendo uma guerra entre eles. Porém, no meio dessa discussão toda, surge em cena um outro cientista que também estava desconfortável com a interpretação de Copenhague. E o que ele faz? Ele pega as ideias da interpretação de Copenhague e aplica isso em um experimento mental para tentar mostrar o que acontece se a gente aceitar essas ideias. Então, na nossa próxima aula, falaremos sobre o curioso caso do gato de Schrödinger.